Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. Nessa semana curtíssima da política aqui em Brasília, que na verdade terminou na terça-feira, com o Supremo Tribunal Federal soltando o ex-ministro José Dirceu e anulando as provas do processo que respondem a senadora Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Só falta agora o caso do ex-presidente Lula, que ficou para agosto, quando o Supremo voltar do recesso de julho. Mas hoje nós vamos falar aqui de campanha presidencial. Nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato a presidente da República, Levi Fidelis, que é também presidente e fundador do PRTB. Boa noite, doutor Fidelis, é um prazer recebê-lo aqui. Muito boa noite, Denise, Trindade, a todos, né? Volto aqui uma vez mais, eu creio que é a terceira vez, né? E estamos aí dispostos a mais um pleito. E este pleito, eu tenho a impressão que o país está pegando fogo, como você diz já no início, né? Soltando como estão esses ministros do Supremo Tribunal, pessoas que lá já estavam engaulados. Tenho a impressão que essa questão de agosto também nós temos que lembrar que é um momento crucial onde também o Jair Bolsonaro será julgado. Então, não sei se foi um peso que colocaram para que a sociedade analise. Ou os dois vão se candidatar ou os dois serão processados. E eu, nesse meio do fogaréu, estou aqui candidato, né? É isso. Bom, e aqui à mesa comigo, José Maria Trindade, mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? Semana passada estávamos em São Paulo, hoje voltamos para o nosso lugar, que é aqui em Brasília, né? Diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, numa tarde aí dessa decisão importante do Brasil, nós vamos voltar a falar de política. O candidato Levi Fidelis, ele, desde que existe eleição direta depois da redemocratização do Brasil, ele é candidato. Já até perdeu as contas de quantas vezes é candidato. Presidente do PRTB, é um dos mais antigos partidos. Hoje existem 35 partidos registrados oficialmente ali no Tribunal Superior Eleitoral e mais alguns, pode chegar a 100 partidos a serem registrados. Candidato, eu disse aqui que o senhor nem sabe quantas vezes o senhor foi candidato à presidência da República. Bom, vamos retificar. Eu tenho a impressão, Trindade, que não chegaram a 100, não, porque as leis agora são muito mais rigorosas no tocante a fazerem siglas como fizeram. Nosso partido é um partido ideológico, né? Primeiro ele vem dos idos de 50, 54, com o MTR, Movimento Trabalhista Renovador, né? Do Fernando Ferrari, um gaúcho que fundou o partido, dissentindo-se, ou seja, abrindo rescindindo, né, com Getúlio Vargas a questão do sindicalismo. Ele queria um partido muito mais flexível, que era o PTB, né? Focado mais na livre iniciativa, não é? E não tão sindicalista. Mais tarde, esse partido transformou-se em PTR, onde, inclusive, elegemos aqui em Brasília o governador Joaquim Roriz, por 2 mandatos, na época PTR, né? PTR. Então, quando houve a fusão, em 92, o grupo liderado por mim de São Paulo resolveu seguir os caminhos, né, iniciais. Foi um recomeçar do partido. Foi um recomeçar. Né? Então, recomeçamos em 92, e o partido já existe há 25 anos, né? E, claro, recomeçar sem quadros é muito difícil, né? Você recomeçar refazendo vereadores, deputados, assim vai. Mas essas campanhas, sempre você sabe, nós temos que funcionar como sinalizadores. O fundador de um partido é o sinalizador, ele tem que ir para o sacrifício. Então, naturalmente, muitas vezes sem chance, porém, para divulgar a legenda, para colocar nossos pontos de vista, e assim vai. Veja bem, nós já tivemos aí umas 30 mil pessoas que disputaram o mandato conosco, nesse tempo todo, e já elegemos as 3 mil. Quer dizer, a nossa parte nós fizemos, que é formar, né, e educar. O senhor acha que fica mais difícil de fundar partido político, né? Totalmente. Para mim vai ser impossível. Eu creio que no futuro ninguém vai querer, Denise, correr risco fazendo um partido para lá, partido para cá. Acabou, porque agora com a cláusula de barreira foi muito bom isso. Nós temos agora que ter 1,5 milhão de votos, pelo menos, para iniciar, e não 500 mil. A cláusula de barreira não pode atrapalhar o seu partido, o PRTB? Uma vez que, na eleição de 2014, o senhor teve menos de 1% dos votos. O senhor teve 0,48%, se não me engano. Pelo menos são os dados do TSE. Passado, agora, por que o senhor, então, sai candidato? O senhor falou que é para promover, para apresentar a legenda. Como é que é? Como é que é isso? Como é que é ser candidato por um partido pequeno
e saber que é muito difícil, se não praticamente impossível, chegar lá e ainda assim sair candidato? Muito obrigado pela pergunta, Denise. Essa pergunta é um desafio, né? Mesmo porque eu não posso ficar olhando para trás sempre, senão eu vou chegar até Ramsés II, né? Imagina, né? Então é necessário que a gente olhe para frente, né? E não para o retrovisor. A legenda cresceu, hoje nós temos aí 150 mil filiados, nós temos a internet ajudando muito, né? Já na eleição passada já foi um gap muito bom, nós elegemos 12 deputados estaduais. Previsão nossa agora, Denise, é elegermos entre 40 e 50 estaduais, 10, 12 federais. E cumprir a cláusula barreira em pelo menos 18 estados, né? Porque foi um partido levado a sério. Por isso que é um partido pragmático que foca em resultados. E eu creio que também seria muito ruim um partido que se diz, né? Um partido que queira ser sério, ele não lance candidaturas próprias, né? Eu me apresento uma vez mais pela larga experiência que eu já tenho nas disputas e não busco com isso. O mais fácil seria até ser deputado federal em São Paulo, todo mundo diz, Fidel, lá em São Paulo você teria 1 milhão de votos. Porque é necessário afirmar a posição partidária. Veja bem, entraram no nosso partido pessoas sérias como General Mourão, General Palacis, o Brigadeiro Átila Maia, que aliás me dá o prazer de estar aqui presente nesse momento aqui conosco nos estúdios, e tantos outros. Por quê? Viram que o partido é um partido ideológico e um partido sério, né? Não maculado nesse antro de maldades aí, do Lava Jato ou do Mensalão. Então, eu creio que nós estamos cumprindo nosso papel. Doutor Fidelis, a gente viu durante a investigação da Lava Jato e até já ali no Mensalão de que havia compra de partidos políticos, né? O PT gastou ali cerca de 57 milhões de reais para fechar ali com partidos como o PR, como PP, né? PP, exatamente. O PR teria recebido ali perto de 10 milhões. Houve propostas assim para o senhor? Como é que é essa aproximação? Trindade, isso é impossível responder com exatidão para os outros, mas para mim eu respondo. Ninguém nunca teve a ousadia de fazê-lo, mesmo porque sempre aproveitamos esse tempo de televisão que a gente tem, exíguo ou não, e o tempo de rádio. Eles sabem que chegar em mim para uma proposta nesse sentido não teria um êxito. Então, o nosso partido nunca teve isso. Agora, entre as pessoas que o senhor citou que entraram no PRTB, por exemplo, o General Mourão, há pessoas que defendem a volta do regime militar. Como é que o senhor, um candidato a presidente da República na democracia, concebe, tem aí essa convivência? Como é que é essa convivência com pessoas que defendem a volta do regime militar? Eu não defendo a volta do regime militar, ao contrário. Os militares, Denise, querem e desejam participar do processo democrático, né? E como tal, a via correta não é o golpismo, não é voltarmos ao passado, né? Mas sim marcharmos daqui para frente com a disputa. Eles também querem, porque um militar nada mais é do que um civil de farda. Em sendo civil de farda, também ele é como nós, ele tem as suas necessidades para os seus filhos que têm que estudar, recebe salários muitas vezes baixos, né? Eles querem ter uma representatividade no Congresso Nacional e também nas câmaras e assembleias legislativas. Então é muito bom. Eu creio que a democracia entrou na sua verdadeira maturidade com esses militares que querem agora disputar. Veja bem, aqui nós temos aqui em Brasília, né? Tantos militares querem disputar, temos em São Paulo, no Rio. Eu acho que a democracia verdadeira está se expondo de vez. O General Mourão será candidato. Veja bem, o nosso partido tem quadros como ele. Agora, a oportunidade e a possibilidade, ela existe, mas não significa que será. Nós estamos atentos ao quadro que se vê. Veja bem, o Bolsonaro hoje está bem? E se amanhã não for? O Bolsonaro pode ser cassado? Pode ser cassado. E se não for? O Lula pode ser candidato? E se não for? Nós estamos para tudo. Por enquanto, o PRTB tem o Levi Fidelis como candidato e sou para ir até o final. Mas a gente tem aí também a possibilidade, de repente eu sou o vice dele ou ele ser meu vice. Essas possibilidades nós vamos defini-las não é o na Senado convenção. que seria candidato? Não, nunca foi. O General Mourão? Sim. Não, ele entrou no PRTB para se candidatar-se para um cargo majoritário presidencial, não é? Se essa possibilidade virar, vamos ver com o tempo. É isso estou exatamente dizendo. O senhor admite a possibilidade? Sim, eu posso até ceder lugar para ele. Qual o problema? Muito pelo contrário, né? Acho que ele pode muito bem conceber um campo de aliança muito mais favorável do que eu, por exemplo, né? Eu, quem sabe, já dei o meu limite. Vamos ver. Outro que transita nessa seara, também militar, é Jair Bolsonaro, né? O sonho dele, inclusive, era ter o apoio da cúpula dos militares e ele, pelo jeito, por enquanto, até onde a gente sabe, não tem. O senhor aceitaria ser vice de Bolsonaro, uma vez que ele está aí?
com algum... Denise, essa pergunta alguma largada responderia da seguinte maneira. Nós concebemos que ele é um candidato viável hoje, sim, porém eu também tenho divergências profundas, especialmente no campo econômico, ou seja, o país não pode conceber, eu que sou um nacionalista e que quero um livre mercado, porém, e o Estado também tem que ter momentos de intervenção, eu posso conceber exatamente que esse mercado que quer, o Deus mercado, como estava até conversando eu e Trindade, possa hoje, nas palavras do Paulo Guedes, que é o seu mentor intelectual neste campo, prosseguir como hoje querem, né? Ou seja, esse monetarismo do Meirelles levou o Brasil a um cadafalso espetacular, 700 bilhões a gente paga por ano de juros. Isso é dinheiro tirado da educação, da saúde, do transporte, tudo isso aí. Mas os juros estão mais baixos agora do que estavam no governo passado. Não, mas o fato da Selic ter baixado de 14 para 6,75, me parece agora, mas eles já tiraram tudo da teta da vaca, já tirou tudo, já esgotou a capacidade do Brasil de pagar. Porém, nós já pagamos quase 10 trilhões nos últimos anos e isso que aí está, ainda temos que pagar. Eu creio que, em sendo candidato hoje, pré-candidato hoje, mas sendo presidente um dia, eu lhe diria o seguinte, especialmente agora em 2018, eu diria o seguinte, o primeiro ato meu será fazer uma auditoria nessa dívida. Eu quero saber a quem nós devemos, quanto devemos de verdade e quanto vamos pagar. Senão você não tem essa contabilidade, você não pode fazer nada, né? Agora, a economia do país depende de credibilidade internacional, um emaranhado de normas e principalmente... Aliás, a economia só existe porque existe a credibilidade. O dia que não houver a credibilidade... Mas o Brasil tem 381 bilhões, Trindade, de hoje de reservas. Não pode dizer que o Brasil está quebrado. Ele está com problemas internos, né? A dívida está grave e crescendo e o buraco pode se aprofundar porque a arrecadação está menor do que... Não, a máquina é pesada, mas os juros são muito mais. Veja bem, se você coloca o Brasil... Eu estava na campanha de 2014, quando a Dilma ainda era presidente, e dizia, o Brasil já está quebrado. E na época o Brasil devia 2 trilhões e 480. Hoje já chega a 5, e quantos nós já pagamos? O problema todo é esse monetarismo do Meirelles. Mas você acha que o Brasil está quebrado ou não? Está quebrado, mas porque se nós insistirmos, pior ainda, nós vamos ficar dependentes de muito mais coisas. Veja bem, se não mudarmos o foco hoje para uma política desenvolvimentista, onde o setor da agricultura, do comércio, né, do serviço, da indústria possa realmente ter, digamos, as suas vantagens para produzir e pagar impostos, só fica o banco tirando. Só o banco tirando. É necessário mudarmos este modelo implacável, né, de empobrecimento nacional. E por que o modelo eleitoral no Brasil é tão difícil? O senhor está dizendo aí que as outras disputas não devem ser contadas porque eram disputas desequilibradas. Nós estávamos até falando sobre isso há pouco. Veja bem, na campanha passada eu tinha 55 segundos de televisão, não é? E 55 segundos para menos falar. Nessa você vai ter a mesma 11 coisa, minutos, né? Sim, vou ter talvez um pouco menos até. A Dilma, 11 minutos, o Aécio, 8. Eu investi, ou seja, o partido investiu 350 mil reais. A Dilma, 350 milhões de reais. Eu fazia 100 mil santinhos, por exemplo, eu fazia 100 milhões. E ela tinha da máquina, tinha um Bolsa Família e mais a estrutura de partidos aliados. Ora, entrar realmente com um risco grande. Mesmo assim, eu tive, com todo esse pequeno esforço financeiro, praticamente 500 mil de votos. Eu fiz um cálculo, se nós tivéssemos aplicado, por exemplo, em vez de 500 mil reais, 5 milhões, se você multiplicar, eu teria 5 milhões de votos. Se eu tivesse colocado 50 milhões de votos. Ora, então eu seria presidente da República, a Dilma só teve 34. Você viu que é tudo questão de investimento? E aquele dinheiro que ela investiu era podre, né? Dinheiro da Odebrecht, dinheiro da OAS, dinheiro do Petrolão. Pelo amor de Deus, está aí. Né? O dinheiro que o senhor gastou foi do fundo? Sim, partidário? Do fundo partidário, pouco recurso que eu coloquei. Você teve 467 mil, né? 466. Agora, esse debate a gente sempre fala aí de dinheiro, de investimento e diretamente proporcional ao número de votos. Por que é tão diretamente ligado? Dinheiro, voto? Pelo seguinte, você precisa fazer, tem que ter marketing, você tem que ter estrutura partidária, que significa você ter carros, você tem que ter material, papel, folders, televisão, né? Tem que também a estrutura nacional bancar as estaduais. Tudo isso aí é recurso, né? Então, por exemplo, agora nós temos a situação um pouquinho melhor, não é o ideal,
Mas veja bem, se eu tenho agora um fundo de 4 milhões e o PMDB 234, olha aí, de novo, né? 7-0 para eles. Eu tenho que recomeçar do zero e correr atrás. Então, continua essa injustiça. Agora, nós temos uma vantagem, né? Neste momento, as empresas do passado que deram tanto dinheiro não estão mais aí, estão todos presos. Pelo menos o dinheiro da propina não está, já é uma grande vantagem. Eu creio que nessa campanha, se cuidarmos bem, estamos muito bem estruturados, nós podemos realmente, como sou um candidato que não tem mácula sobre meu nome, sobre meu partido, a população então começa a ver a diferença. Olha, esse partido aqui é menor, mas é probo, correto, tem boas ideias. E o outro lá? Olha, o Meirelles está aí atrás da JBS, ele que fez o banco original, essa propina toda passou por quem? Por ele também. Não passou só pelo Joesley, passou pelo Meirelles, está lá envolvido. O Alckmin tem aquela questão toda em São Paulo, Rodoanel, trem-salão, também está com problema. Não é? Então, cada candidato tem o seu histórico. Eu não tenho histórico de mácula nenhuma. Perfeito. É uma vantagem. Nós estamos aqui no Frente a Frente falando de política. A política define a sua vida, o seu aluguel, a sua casa, enfim, a sua vida, a sua atividade. Hoje aqui, o pré-candidato à presidência da República, Levi Fidelix, ele sempre disputa e disse que marca a presença exatamente para fazer o partido ser discutido e repercutir nacionalmente. Pela primeira vez em primeira mão aqui, ele admitiu a possibilidade, inclusive, do PRTB, ele é presidente do partido, apresentar como candidato o general Mourão, mas, por enquanto, ele, o Levi Fidelix, é o candidato à presidência da República. Nós vamos agora um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.